Olá pessoal, a graça e a paz, aqui é a Aline Santos e hoje eu inicio a série Jesus em Foco. É isso mesmo, Jesus em Foco. Eu vou contar os 7 milagres contados no livro de João, esses milagres impactantes que com certeza, quando você conhecer mais de perto, você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. Seja bem-vindo ao Jesus em Foco. Olá pessoal, e hoje nós vamos iniciar a nossa série Jesus em Foco. Essa série que com certeza vai trazer muita edificação para a sua vida. E nós vamos falar hoje do primeiro milagre que Jesus realizou. O milagre da transformação. O nosso Deus, ele é um Deus que transforma qualquer tipo de situação. Ele transforma até um elemento em um outro elemento. E foi exatamente isso que Jesus fez naquela noite ou naquela tarde, não se sabe exatamente a hora. Era um casamento na cidade de Caná. Caná, ela fica a mais ou menos 5 a 8 quilômetros de Nazaré, a cidade onde Jesus nasceu. E normalmente os casamentos daquela época, eles duravam 5 até uma semana. E Jesus foi convidado e ele levou os seus discípulos também para esse casamento. Lembrando que quando você for ver aqui no texto, o texto diz que Maria já estava lá, né? Então isso nos mostra, isso nos traz, né, uma revelação de que Maria era muito próxima àquelas pessoas, né? Aos noivos, né? A família do noivo. É tanto que Jesus levou os discípulos também, né? E imagino eu, né, que a festa estava ali ocorrendo, né? Terceiro, quarto dia. E de repente, Maria percebe que o vinho tinha acabado. O vinho é um elemento importantíssimo para as festas de Israel, né? Até hoje se comemora os casamentos com vinho, né? Porque representa alegria, prosperidade. E o vinho simplesmente acabou, imagina. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Uma festa de 15 anos, um casamento, tá todo mundo ali se divertindo e de repente a bebida ou a comida acaba. Olha que constrangedor. Pois é, foi exatamente o que aconteceu naquele dia. E aí Maria, né, mãe de Jesus, vendo aquilo, olhou para o filho e disse: o vinho acabou. E aí Jesus olhou para ela e disse: Maria, mulher, né, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Eu já vi muitos teólogos, né, muitas pessoas comentando sobre essa cena, né? E algumas pessoas entendem que Jesus foi até um pouco grosseiro com a mãe dele, enfim. Mas sabe, queridos, não, ali era um relacionamento de intimidade. Maria sabia, conhecia o filho dele, sabia que Jesus poderia sim fazer aquele milagre. E foi por isso que ela pediu ao filho, né? E Jesus, vendo aquilo de forma discreta, porque Jesus, queridos, quando ele fazia milagres, ele fazia de forma discreta. Claro, alguns em meio à multidão, mas esse primeiro milagre poucas pessoas viram. E ele pediu para que as pessoas o acompanhassem, né? E Maria disse: olha, faça tudo o que ele disser. Naquele momento ali, Maria não se comportou como a mãe de Jesus, né? Ela se comportou como serva, como seguidora. Disse: olha, façam tudo o que ele pedir, que vai dar certo. E aí, aqueles homens trouxeram, né, as talhas, são jarros grandes, eram 6 talhas. Essas talhas serviam para que quando as pessoas chegassem, né, se banhassem, se purificassem. Então era muita, mas era muita água mesmo. E aí Jesus transformou essa água em vinho, um vinho muito, muito poderoso. E aí Jesus disse: olha, leve ao mestre-sala. Por quê? Porque ele sabia que ele era especialista e que na hora que ele experimentasse o vinho, ele ia saber que aquele vinho era de primeira, né? Era um vinho realmente nobre. Porque tudo que Jesus faz, queridos, é nobre. Tudo que Jesus faz é com excelência. Quando Jesus faz um milagre na vida de um homem, é exatamente para impactar. Mas para quê? Exatamente para que o nome do Senhor seja glorificado, exatamente para que o nome dele seja exaltado. E assim foi, né? É tanto que o mestre Sala falou, né? Olha, engraçado, nas outras festas que eu vou, primeiro vem o vinho nobre, depois o inferior. E aqui está sendo
o contrário, né? E naquele dia, os discípulos que já caminhavam com Jesus, que já seguiam a Jesus, tiveram a certeza de que Jesus era o Messias, porque eles viram o milagre que Jesus fez. Sabe, amados, eu já vi muitas ministrações falando sobre isso, e eu creio que a palavra-chave desse milagre é exatamente transformação. Não importa a situação, não importa a estação, não importa como as coisas estão. Jesus pode sim transformar qualquer situação em milagre. Ele fez há 2000 anos atrás, ali na cidade de Caná, e Ele pode fazer exatamente agora, aí na sua casa, onde você estiver, em qualquer situação, Jesus pode transformar. Amém? Esse é o primeiro milagre de Jesus. Eu quero te convidar a se apaixonar ainda mais por Jesus, a você conhecer mais a Jesus. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você se apaixona por Ele, mais você se apaixona pelo ministério dEle e você de fato se torna uma seguidora de Jesus. Um grande beijo e Deus te abençoe.